Olá, eu sou o Thiago Santos e seja bem-vindo a mais um vídeo, né? Tô aqui nessa angulação estranha para falar sobre algumas coisas, né? Tô gravando pelo celular, porque pelo computador... Bom, na verdade nada, eu poderia gravar pelo computador, só que eu queria gravar de um ângulo em que eu pudesse mostrar algumas coisas. Então, esse é meu cenário, meu equipamento novo, esse é meu monitor, que no vídeo não parece, cara, mas ele é gigantesco, gigantesco, dá pra jogar muito videogame aqui. E esse aqui é um dos meus monitores antigos, eu deitei ele de lado e agora eu uso ele assim. E esse aqui é meu monitor curvo, e ele é curvo mesmo, olha lá. Ele é realmente curvo, tô bem feliz com ele. Agora deixa eu voltar meu celular pra cá, eu quero falar sobre uma coisa. Bom, um jogo que eu venho jogado muito ultimamente é The Legend of Zelda Ocarina of Time, que para muitos é o melhor jogo do mundo, né, de todos os tempos e tal. Enfim, eu não vou nem concordar nem discordar, porque eu ainda não terminei de jogar, até agora minha experiência tem sido boa e ruim ao mesmo tempo em certos pontos. Bom, e esse jogo ele é do Nintendo 64, né? Console esse que eu tenho, e até o final desse vídeo eu mostro o meu Nintendo 64 aqui. Mas eu jogo tudo no computador, né? Agora mesmo tá rodando um joguinho que é The Legend of Zelda de Game Boy Advance, né? Então tá rodando aqui. Game Boy Advance é um console muito bom. Na minha visão é superior ao Super Nintendo, mas eu me diverti muito mais com o Super Nintendo, né? Eu joguei em emuladores basicamente toda a minha vida. Bom, e o Nintendo 64, ele é um videogame lançado, sei lá, na década de 90, então faz muito tempo, e ele tinha um controle bem esquisito. Controle esse que está na minha mão, né? Se você for comparar com o controle de hoje, isso aqui é muito esquisito, cara. Porque olha só, esse controle é um tridente, né? Ele tem três lugares para você pegar. O que pode parecer estranho à primeira vista, porque você não tem três mãos, né? Se você for comparar com o controle tradicional de hoje, tipo esse cara aqui, ó, é um controle perfeito de hoje, tem até LED, e ele tem até botões extras embaixo de macro. Esse aqui é um controle da Red Dragon, né? Muito bom em qualidade, muito bom mesmo. E se você quiser comprar um controle bom hoje em dia, você não paga, tipo, sei lá, menos de R$ 350 no mínimo. Se você quiser um controle muito, muito bom mesmo, talvez você chegue a pagar, tipo, sei lá, pagar mais de R$ 500 em um controle, ao meu ver, já é sacanagem, tá? Mas enfim. E aí, jogando o Zelda Ocarina of Time, que é de 64, eu realmente queria ter a experiência de jogar em um controle de Nintendo 64. Então eu busquei na internet, comprei um controle na Amazon, a Amazon cancelou a compra, porque era uma compra internacional, por algum motivo eles cancelaram, eu fui reembolsado. Tentei comprar de novo, foi cancelado de novo. Aí eu comprei no Mercado Livre esse carinha aqui, ó, que é um controle USB genérico de Nintendo 64. A marca não está descrita aqui, geralmente aqui ó, vem escrito Nintendo, mas como não é um controle fabricado pela Nintendo, não está escrito Nintendo. Ele é um controle USB para computador, tá vendo? E ele funciona, tá? Dá pra ver que ele não tem tanta qualidade, porque aqui, ó, aqui por exemplo embaixo, ele tá vazio, dá pra ver a placa lá dentro. Se fosse um controle realmente de qualidade, você não veria esse tipo de coisa. Estaria fechado e tal. Outra coisa legal do 64 é que ele tem esse gatilho aqui embaixo, ó. E você pode segurar ele como se fosse uma arminha mesmo, ó. Você pode segurar ele assim e apertar o gatilho, ó, que é muito bom em jogos de tiro. Então você vem com a sua mão esquerda, segura aqui, ó. Embaixo você está pressionando o gatilho, segura com a sua mão esquerda e aqui você controla todos esses botões mais o analógico. Então você aqui tem toda uma jogabilidade. Esse controle ele foi desenvolvido, sei lá, para você jogar. Tá vendo que aqui tem setinhas e tem esse botão que fica meio em desuso, né? A maioria dos jogos você só vai usar essa parte do controle aqui e essa aqui você não vai usar. E agora meu gato passou aqui na câmera. Sai daqui, gato. Deixa eu chamar ele, quer chamar atenção, deixa eu tirar ele daqui. Bom, enfim. E aí, quando eu tava usando esse controle no PC, eu notei uma coisa meio triste, mas real. Acontece muito com controle. Esse controle ele tem uma alta dead zone, né? Dead zone basicamente significa zona morta, né? E o que é isso? Tá vendo esse analógico aqui, ó? Ele se movimenta, né? A primeira coisa é que esse analógico é muito duro. Ele não é confortável de se usar, né? Eu não sei se o do Nintendo 64 original era confortável. Provavelmente sim. Não, não vai pular. Não vai pular.
que é pular em cima da mesa. E esse controle é o seguinte, o analógico dele funciona, apesar de ser duro, mas quando chega aqui, ó, é a mesma coisa de falar pula, olha lá. Quando ele chega aqui, ó, especificamente nesse ângulo, ó, ele não reconhece na gameplay. Então, se eu dou um 360 com o analógico, ele reconhece tudo menos essa posição. Então, quando eu venho para essa posição, o boneco para de andar. E aí, quando eu faço isso aqui, ele volta a andar. Isso é muito zoado, isso é muito ruim, porque diminui muito a minha precisão, ainda mais em Zelda, que é um jogo que precisa de muita precisão para quando você vai fazer saltos, né? Ou seja, infelizmente por essa questão dessa areazinha de dead zone, esse controle aqui ele se tornou um controle que não dá para jogar no emulador, né? E pode ser um problema do controle, pode ser um problema do emulador. Infelizmente essa é uma questão que atrapalha muito, né? Essa é uma questão de analógico, né? Se eu não me engano, esse controle aqui do Nintendo 64, ele foi o primeiro controle a colocar essa função de analógico, né? Porque na época os jogos eles estavam transicionando do 2D para o 3D, né? Então você pega os jogos de GBA, por exemplo, os jogos de GBA eles são em 2D, né? Mas eu acho que tem jogos em 3D também, ou 2D, 3D, mas você pega Zelda Ocarina of Time, é um jogo em 3D, né? Então, 3 dimensões mesmo, aquela coisa que é muito, muito legal. E aí o analógico ele veio justamente com isso. Tanto que virou tendência, hoje em dia todo controle tem analógico. Isso aqui foi uma revolução fenomenal. Porém, por ser o primeiro controle a usar essa função, ela veio com alguns defeitos. Então o analógico com o tempo ele ficava meio morto e tal. Era uma doideira, desgastava muito, né? Pois bem, cara. O que eu queria dizer é o seguinte. Então, esse é o conceito de dead zone, que é quando tem uma área no seu controle que não funciona, ou outro fator, né? Eu vou usar esse controle de exemplo aqui também para dizer o seguinte. Quando você movimenta o analógico para cima, o seu boneco anda para cima, né? Geralmente fazendo isso e apertando um botão ele corre, ou movimentando tudo ele já corre, né? Tipo o Link, ele corre quando você faz isso. Se você pressiona o analógico só um pouquinho para cima, ele não, você não vai pular. Mano, meu gato quer pular nas prateleiras, você não vai pular aí. Desce. Ele quer pular em cima da prateleira, você tá doido, velho. Já ele derruba as coisas aqui. Bom, se você movimenta só um pouquinho para cima, por exemplo, ele começa a caminhar com passos devagar, né? Então são passos mais precisos e mais calmos. Se você pressiona o analógico inteiro, ele corre. Se você pressiona pouco, ele caminha ou anda devagar. E tem alguns jogos que levam essa precisão bem a sério, bem alto. Assim como esses gatilhos de alguns controles aqui embaixo. Mano, ele vai derrubar todos os meus brinquedos, cara. Mas que filha da mãe. Vem aqui, mano. Ó, ele já derrubou... Nossa, velho, ele já derrubou o Qui-Gon Jinn. Já derrubou o Madara. Nossa senhora. Ele já derrubou o Madara. Deixa eu pegar o Madara de volta. Aqui é a pecinha do Madara. E aqui o Madara, propriamente. Geralmente ele não sobe ali, cara. Hoje ele quer chamar atenção. Ele tá bem carente mesmo. O gato, de vez em quando, ele tem esses períodos de carência, né? Para de querer subir aí. Enfim, voltando a falar sobre o controle. Ainda sobre essa questão de dead zone, né? O que acontece? Quando o controle tem uma dead zone alta, ele não reconhece uma boa área de movimento do analógico. Então, alguns controles que têm dead zone muito alta, eles só reconhecem quando você faz tudo. Então, você empurra o analógico inteiro, aí ele reconhece. Mas até o momento de você fazer meio termo, né? De você colocar só um pouquinho para frente, só um pouquinho para o lado, para o boneco caminhar, ele não reconhece. Alguns controles têm essa dead zone muito alta. Isso é pela qualidade do controle, enfim. E é isso, né? Outro problema que acontece bastante, que é interessante falar, é o drift. O drift ele é o seguinte, é quando o controle ele começa a reconhecer que você está pressionando o analógico, às vezes só um pouquinho, o boneco começa a andar para o lado, olhar para o lado, mas você não está pressionando, né? Isso acontecia muito no PlayStation 2. E aí tem uma tática para você parar com o drift, que é o seguinte, você chegava no analógico e fazia isso aqui, ó. O deu drift, ou seja, o boneco ele começou a andar para o lado sem você movimentar o analógico, aí você fazia isso aqui, ó. Aí ele voltava, né?
que tipo, você dava um reset no analógico. No PlayStation 2 isso funcionava muito, cara. E aí o boneco voltava a ficar normal, né? Aí depois dava drift de novo, você fazia de novo e assim vai. Quem jogou videogame antigamente sofreu, cara. Os videogames eles tinham vários problemas técnicos, né? Que hoje em dia não tem muito, né? Hoje em dia o videogame ele já tá pronto para você jogar e é isso aí. E é uma qualidade absurda, é um controle muito bom, tudo elitizado, né? As coisas, elas, no final das contas, acabaram ficando bem melhores, né? Mais qualidade de construção, mais robustez, mais precisão, mais funções, né? Mas, enfim, cara, isso aqui na época era a inovação. E é isso. O vídeo de hoje foi sobre controle de 64 e Dead Zone. Isso aí. Agora eu vou organizar a prateleira que meu gato derrubou as coisas. Tchau, tchau.